Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Clô 3D. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente vai fazer esse look que está aparecendo aí na tela. Eu sou a Monique Micos, designer de moda, e aproveita e já se inscreve nesse canal, que eu trago muitas dicas de como usar esse software. Então a gente vai nessa ferramenta que eu circulei ali, e essa ferramenta serve para a gente trazer uma imagem gráfica e colar ela num molde. Então, essa imagem eu tirei de um site, vou deixar o link aqui abaixo, e ela vai servir como um guia para a gente traçar em cima desse molde e extrair um molde real e vestir no nosso manequim. Então, eu vou pegar essa ferramenta que traça dentro do molde, vou circular ali para vocês. Você pode ver que esse molde está com algumas medidas em centímetros. Você não precisa se preocupar em deixar ele exatamente com essas medidas nesse momento. O que importa agora mais é o shape, é a gente desenhar e pegar esses formatos. Depois, vestindo no corpo dela, a gente vai poder aumentar e diminuir esse molde até chegar nessas medidas que estão ali. Você vai notar que eu acelerei esse vídeo em alguns momentos para ele não ficar tão longo, mas eu vou voltar também a comentar aqui no vídeo em momentos chaves para a gente tentar entender melhor esse processo. Então, aqui eu vou iniciar por baixo, traçando esse retângulo básico que tem em volta do nosso molde, e vou ver esses detalhes de curvas que vão dar forma para a nossa calça. Tem uma ferramenta que a gente usa o atalho do teclado X, que ele faz um ponto aonde você queira, você pode ou digitar a medida que você quer ou simplesmente fazer um ponto ali para conseguir moldar a sua linha. Agora a gente vai selecionar essa ferramenta que eu circulei, que é o Trace, é o atalho I do seu teclado. Você segura com o Shift e seleciona todas as linhas que você traçou. Clica com o botão direito e vai na primeira opção, que é traçar como molde. Em inglês é Trace as Pattern. Então, isso ali que você desenhou vai virar um molde. É só clicar fora ali do seu retângulo de desenho que ele vai já estar pronto para a gente colocar no nosso avatar, mas também antes a gente vai dar uma olhada no tamanho. Aqui também eu copiei a frente, selecionei tudo, dei Ctrl C, Ctrl V e colei para as costas. Aí eu fui com o botão direito no flip e eu espelhei ele e comecei a editar por cima das costas. Agora, para desenhar o cos da nossa calça, vamos usar essa ferramenta de retângulo. Você pega ela, depois clica com o botão direito e eu digitei uma medida inicial de 62 por 3. Eu peguei também a ferramenta X e dividi ela em quatro partes iguais. E aí eu acertei as medidas da calça igual às quatro partes para poder costurar nesse cos. Agora também com a ferramenta Shift F, que são os Arrangement Points,
Você coloca esse cos no corpo do avatar, assim também como eu coloquei antes as pernas da calça, e a gente vai costurar. Caso você não tenha visto ainda a aula 1, vão ter mais informações de como costurar no clo. Agora eu pego essa frente e dou um Ctrl D, assim como as costas, onde ele vai criar para mim uma cópia simétrica espelhada desse molde. E aí também eu costuro essas cópias no cos e também vou fechar os ganchos e aqui vou aplicar a braguilha. Vou desenhar uma linha igual à braguilha e depois costurar ela por baixo da peça. Agora, vamos adicionar um tecido. Então, vamos ali na parte de Fabric, na biblioteca, e também vou escolher a cor, de acordo com a cartela de cores, e mexer em algumas propriedades do tecido. Eu escolhi um linho, então eu vou colocar um pouco mais de densidade e fazer algumas simulações e ver como que a peça se comporta. Para iniciar a parte da blusinha, eu trouxe um vestido que eu baixei da loja do Clô, fui ajeitando e eliminando algumas partes que eu não queria, somente para usar como base inicial. Para você conseguir deixar a calça por cima da blusa, você seleciona todos os moldes da calça e no editor de propriedades coloca ela como Layer 1. Ela vai ficar verde nesse momento, e aí você dá uma simulação, e como ela está na camada 1, ela vai ficar por cima. Depois, é só voltar ela para a camada 0 e ela vai voltar à sua cor original. Agora, vamos desenhar um novo retângulo para a gente trazer mais uma imagem que vai ser o nosso casaco. Eu criei um tecido novo e coloquei esse retângulo nesse tecido com um pouco de transparência. E aí eu congelei ele, clica com o botão direito e vai em Freeze, somente para quando a gente ativar a simulação ele não cair no chão. E vou fazer a mesma coisa trazendo um outro molde e desenhando novamente por cima da imagem.
nesse momento, para dar mais força para essa gola, para ela ficar mais engomada, você pode clicar com o botão direito sobre ela e ir em Strengthen. Então, ela vai ficar um pouco mais firme para você conseguir manipular melhor. Eu fiz também umas linhas internas e mexi no ângulo dela e na força para tentar me ajudar a virar essa gola. Também você pode usar a ferramenta de dobra e mostrar para o programa para onde é para essa gola virar. Mas essa hora exige bastante paciência e você tem que ir manipulando mesmo, tentando usar alguns desses recursos que eu mostrei para tentar fazer essa gola ficar viradinha para fora. Também eu coloquei alguns alfinetes para fazer ela ficar presa no avatar e aí conseguir manipular melhor. E depois que ela ficou na posição que eu queria, eu soltei os alfinetes. Nessa parte, a gente vai tirar um pouco a jaqueta e congelar ela, e eu trouxe um laço que eu já tinha esse arquivo iniciado com essa amarração. Caso você queira ver como eu faço essa amarração do zero, comenta aqui embaixo que eu vou trazer um vídeo mostrando. Aí eu fui ajeitando ele, mexendo um pouco nesse molde para ficar mais de acordo com o desenho e fui costurando na blusa e fazendo várias simulações até ajeitar ele. E para finalizar, eu fui nas propriedades do tecido da calça e adicionei a estampa corrida.